Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui no Além das Quatro Linhas eu trago a minha preocupação com a dupla Grenal para o restante da temporada de 2023, então chega mais para acompanhar. Vamos falar da dupla Grenal, pessoal? Sim, eu estou muito preocupada com o Grêmio e Internacional, pelo que eles apresentaram nos jogos do final de semana. Final de semana foi final de semana de maratonas, um final de semana muito intenso. Eu consegui acompanhar os jogos das duas equipes, porque o Inter jogava às 4 contra o São Paulo no Morumbi e o Grêmio jogava às 6h30 contra o Red Bull Bragantino na Arena, e foi frustrante. Só não estragou meu final de semana porque o final de semana foi legal, foi bacana, me diverti bastante, enfim, foi top. E tem coisas legais depois desse final de semana que vai acontecer comigo, com o canal. Eu estou muito empolgada para a próxima fase, mas isso eu vou falar mais adiante aqui para vocês. Seguinte, o Inter recebeu, foi, né, até São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbi, e até deixar um pouco animada pelo histórico que o Internacional tem no Morumbi contra o São Paulo, né, desses resultados positivos. O Inter poderia assumir a liderança. E eu começo a rir porque quando o Inter vai assumir a liderança, mesmo que seja por um momento, o Inter perde. O Inter não quer ser líder. Mas é que o Inter tem problemas defensivos. O Inter não tem o controle, né, com a sua zaga. Quando erra, erra gritantemente. Não tem um atacante. O Luiz Adriano não é atacante para mim, para estar no Internacional. No início da carreira, ok, o que ele faz no Palmeiras, ok, mas não tá entregando nada. Botou muita expectativa versus a realidade. A realidade é deprimente. O Inter não tem ataque. O Wanderson com o Luiz Adriano não está funcionando. O alemão não jogou por estar lesionado, e aí me preocupa, porque por mais que o alemão seja um jogador mediano, que não tenha características do Luiz Adriano, ele é um jogador que se entrega, ele é um jogador que vai atrás, ele é um jogador que corre, ele é um jogador que briga. E o Luiz Adriano não sai nem para defender, para ajudar o time. Não corre. É como se tivesse uma tartaruga no ataque do Internacional. O Internacional não tem ataque. O Inter teve a posse de bola, mas não teve efetividade, não teve explosão, não teve atacante, não teve meios de campo que não funcionaram. Maurício e Alan Patrick. O Alan Patrick errou em duas bolas, furou. E se o motorzinho, que é o Alan Patrick, não funciona, o time não funciona. Porque o Alan Patrick é o destaque da equipe. O Alan Patrick jogando bem, o Inter joga bem, só que o Inter não tem que ficar dependendo apenas do Alan Patrick. O Inter precisa ter outros jogadores que se destacam, e precisa ter um atacante goleador, que nesse momento o Internacional não tem. E aí eu não entendo o Mano Menezes de botar o Pedro Henrique no banco de reserva. Eu não consigo entender. Nesses 5 anos que eu me envolvo com futebol, e tenho muito ainda que aprender, não sei tudo do futebol ainda, eu nunca vi você colocar um jogador que se destaca, que tem mais qualidade do que o outro, num banco de reserva. Não consigo entender a lógica do Mano Menezes. Tudo bem que o Pedro Henrique também não resolveu muita coisa. O time do Inter contra o São Paulo não resolveu nada, não jogou nada. Né? Pênalti infantil do Igor Gomes, inclusive, na minha opinião, desnecessário, que ele defendeu, mas aí a zaga do Inter, em vez de correr para ajudar, para tentar tirar a bola, não, ficou mosqueando. O time do Inter é um time limitado, preocupante, que está disputando 3 competições e que nas 3 não estão entregando o que se espera do Inter do ano passado. É muito diferente do Inter de 2022. O Inter não é o mesmo de 2022. As mesmas peças, mas não consegue jogar. Teve saídas importantes? Teve. Mas não contratou jogadores à altura. Mário Fernandes saiu sem deixar saudades, não sei nem porque contratou. Luiz Adriano tá devendo. Não vejo ele como um grande destaque no ataque do Inter. O Inter precisa, no mínimo, contratar mais um atacante que seja decisivo, eu acredito, pro restante da temporada, porque não tem.
Ele não tem presença de área, ele não tem explosão, ele não tem perigo, o Luiz Adriano. E assim o Inter não tem perigo. E isso muito me preocupa. Porque se o Inter continuar assim, vai ter problemas no Brasileirão, vai ter problemas na Libertadores e vai ter problemas na Copa do Brasil, mesmo enfrentando o América Mineiro, que eu ainda acho que o Inter consegue a vaga, porque o América Mineiro é o lanterna do Brasileirão, não vem bem e o Inter pode conseguir, né, fazer o seu jogo. Pode, né, porque o Inter tem mania de ressuscitar quem não tá bem, né, de perder para ele mesmo e aí entregar a vaga pro América Mineiro, não desmerecendo o América Mineiro, mas a gente conhece o Inter, tá acostumado com o Inter, tá vacinado e sabe como é que é. O Inter me preocupa, o Inter precisa de um atacante e o Inter precisa voltar a jogar o futebol do ano passado. Já o Grêmio, esse torcedor deve entrar em depressão, né, gente? Contra o Red Bull Bragantino foi um jogo eletrizante, começou bem a partida, pênalti, que o Cristaldo bateu bem, bateu com força. A gente viu que o Grêmio não apostou no Luizito Soares, que de 4 pênaltis acertou só um. Aí o Cristaldo bateu forte, bateu bem, fazendo 1-0. E eu achava que ali o meu palpite, que já tinha sido estragado pelo Inter, o palpite que eu faço lá no Lido Esportes, que é o meu canal com o meu parceiro Eduardo Rubin, que eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, estragou meu palpite, o Grêmio também estragou, né? As expectativas foram frustradas, porque o Grêmio abriu o placar cedo, mas tomou empate cedo, em falhas. Eu não tenho confiança no Grando, né? Eu acho que o Grêmio tinha um goleiro titular e todo aquele fuzuê, aquela confusão do Adriel, que depois pediu desculpa, que agora tá arrependido, que quer voltar a reconquistar o seu lugar na equipe. Não tem, né? Então, Adriel, eu já falei isso em outros vídeos. E o Grando, eu prefiro o Adriel por tudo que ele já demonstrou, saída de bola com os pés, enfim. Mas não tem. Aí o Bruno Alves não jogou bem. Bruno Vini até que foi mais ou menos, né? Substituindo o Kahneman, que tinha sido suspenso. Os laterais, o Thomas Luciano, que substituiu o Fábio, que está lesionado, que muito me assusta. Esse Grêmio me assusta as lesões que ele tem, né? Os jogadores no departamento médico que fazem falta. O PP é um deles, inclusive. Thomas Luciano jogou muito bem, teve personalidade, ao meu ver, mas o Diogo Barbosa não. Eu tava comentando com o Eduardo Rubin, que estava aqui nesse dia vendo os jogos comigo, porque a gente tem uma relação que vai muito além do profissional, que vocês já sabem, então o cara quer saber, alguns às vezes se surpreendem por saber, mas enfim, ele estava aqui, a gente acompanhou os jogos juntos para analisar, né, porque a gente, mesmo a gente não estando trabalhando, a gente acaba analisando, né, os jogos, e ele falou que o Grêmio deveria ter perdido, né, concordou com o Renato Gaúcho, que não é nenhuma novidade para mim, mas eu acho que no primeiro tempo sim, o Grêmio deveria ter perdido, e deveria ter perdido muito, né, até por uma goleada pelo que vinha apresentando, foi muito, o Grêmio foi massacrado no primeiro tempo, foi pisado pelo Red Bull Bragantino, foi controlado pelo Red Bull Bragantino, e o Grando, apesar de eu não gostar muito dele no gol do Grêmio, assim como o Kehler no Internacional, foi um destaque na primeira etapa, né? O Red Bull teve umas 3 oportunidades no mínimo para sair com um resultado favorável no primeiro tempo, e aí me preocupou. No segundo tempo, o Renato fez as substituições de praxe dele, né? Botou o Galdino, que errou no gol do Bragantino, mas se redimiu fazendo gol. Em 3 partidas fez 3 gols. É um jogador que não é, meu Deus, super atacante, nossa, goleiro, mas é um jogador que foi decisivo nos últimos 3 jogos do Grêmio, evitando as derrotas do Grêmio, inclusive contra o ABC e contra o Cuiabá, o empate, né? Também o ABC, a vitória contra o Cuiabá e esse empate contra o Red Bull, porque o último gol foi dele. Mas, em compensação, o Grêmio não pode contar com certos jogadores, e nisso eu concordo com o Renato, tá? Ele deu uma declaração muito forte depois da partida, eu concordo com ele em alguns pontos, porque afrontar a direção não vai levar a nada, né? A gente já viu no caso do Adriel que foi um exagero, o presidente do Grêmio falou que
a direção errou, o Grêmio errou em si, eu também acho que não precisava tudo aquilo, e o Renato que abriu aquele fuzuê todo nessa crise que o próprio clube criou, desnecessário, e agora ele falou que o Grêmio precisa contratar, senão não vai conquistar títulos, que eu acredito que se contratar ou não, não vai conquistar, gente. Não vai conquistar, é um time muito mediano, o campeonato do Grêmio, o campeonato esse ano do Grêmio, tirando o Gauchão, né, que eu falo para vocês sempre nos vídeos que não é parâmetro. Se você ganha o Gauchão, não desmerecendo o Gauchão, o campeonato estadual não é parâmetro, porque o Brasileirão é um campeonato mais longo e com times mais qualificados. O Grêmio, o campeonato do Grêmio em particular, é para não cair. É um time que está se reformulando, que trouxe o Soares, que trouxe o Carbarro, o Cristaldo, fez contratações importantes, PP, que o Grêmio sente muita falta do PP no meio de campo. Lucas Silva erra muitos passos, o Grêmio erra muitos passos, o Diogo Barbosa nem se fala, que na minha opinião foi o maior culpado, digamos assim, dormiu no ponto, e aí o lance que ele dormiu no ponto, saiu o gol do Bragantino, né? Além do campo não ajuda muito por causa da chuva, enfim, mas o Grêmio não tem como contratar mais, né? O presidente Guerra pegou o Grêmio com dívidas que precisam ser pagas para não entrar no vermelho, para não entrar no abaixo do que espera, né? Para não entrar na turbulência. Então o Grêmio contratou o que deu para contratar. Trouxe Galdino, que se destacou no Tombense, né? Trouxe jogadores do nível, o nível do Soares nem se fala, não precisa discutir. O Grêmio fez uma baita contratação. Eu já falei aqui que a direção foi muito bem nisso, mas não tem como ir mais além disso, né? É um time limitado? É um time que preocupa? Sim. Tem banco de reservas? Não. Você olha para o banco de reservas do Grêmio, o torcedor deve ficar com depressão, porque não tem. E tem o Galdino no banco de reservas e o André para atacante. E o Galdino, por mais que ele tenha poucas características de ser um jogador que não entregue tudo, que não seja aquele jogador, é o jogador que o Grêmio tem, é o jogador que está tentando, é o jogador que está fazendo gol e que está ajudando o Grêmio, mas o Grêmio está perdendo por falhas dele mesmo, pelo nervosismo dele mesmo e por insistir em jogadores que a gente já está careca de saber, está cansado de falar, todo mundo, né, falando, eu cansado de falar, que não tem mais condições de estar no Grêmio. Então muito me preocupa o Grêmio nessa temporada. Contra o Cruzeiro eu tenho, né, um pouco de receio, mas acredito que o Grêmio não vai passar. Se passar, ok, se não passar era o esperado, porque o que vem apresentando é muito preocupante, tanto o Grêmio como o Internacional. O Inter que enfrenta o Atlético Paranaense nesta quarta-feira e o Grêmio que enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo também nessa quarta-feira. Me preocupa e eu tô realmente um pouco assustado com o que a dupla Grenal apresentou nos jogos do final de semana. E aí, torcedor, o que vocês esperam para essa temporada? Vocês estão preocupados? Eu estou exagerando? E aí, deixa seus comentários. Se você não é inscrito, deixe seu like. Se você gostou, se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Assim que eu volto no próximo vídeo. É sempre bom contar com vocês, dar esse apoio aí pro canal crescer cada vez mais. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Comente, compartilhe, se inscreva e eu volto na próxima para falar de muito futebol da dupla Grenal com vocês.